Olá, pessoal que está se preparando para o Enem, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para dar algumas dicas para a prova de História, pelo menos baseado no que mais caiu nos últimos anos. Então, pelo que mais caiu nos últimos anos, a gente tem aqui Brasil Colônia, Idade Moderna, Idade Média, Tempo Presente, Brasil, Estado Novo e Populismo. Vamos dar uma enfatizada nesses 5 temas que mais caíram. Não que os outros temas você não precise estudar, mas pela estatística, esses são os temas que mais são cobrados, pelo menos nos últimos anos. Então vamos lá. Um dos temas que mais cai é o Brasil Colônia. É o começo da história do Brasil. O que é bom você saber aqui nesse aulão rápido? Você tem que saber os ciclos do Brasil colonial, os ciclos econômicos do Brasil colonial. Eu nem estou colocando aqui com muita ênfase de que o pau-brasil é o período pré-colonial, de 1500 a 1532, quando os portugueses de fato não estavam colonizando o Brasil. Eles estavam apenas com expedições guarda-costas, que vinham explorar o Brasil por meio do escambo. Davam espelhinhos e chaveiros para os indígenas, para os povos originários, ao invés de contratar a sua mão de obra assalariada, né? Não era do perfil. E aí tem até naquela música do Legião Índios, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Por que o ciclo do pau-brasil encerra? Primeiro porque como ele não garante o povoamento do Brasil, o Brasil estava ficando muito vulnerável aos ataques estrangeiros, principalmente de franceses, ingleses e até holandeses. Então, Portugal, a metrópole, precisa arrumar uma medida, um produto que garanta o povoamento, que garanta pessoas morando no Brasil para fazer de fato a proteção. Nesse sentido, o plantio da cana-de-açúcar, que eles já tinham experiência nos Açores e na Ilha da Madeira, acaba sendo muito bom para o Brasil, né? Muito viável no Brasil, devido ao seu clima, devido ao solo de massapé. Então a cana é escolhida. Lógico que a tecnologia e os investimentos são com empréstimos holandeses, tá? Muito bem. Quando os holandeses vão ser expulsos, por que eles vão ser expulsos? Sem querer ser muito breve em algo que é mais complexo, existiu um momento lá entre 1580 e 1640 que o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu num combate contra os muçulmanos, contra os árabes, na Guerra da Reconquista. E aí, o parente mais próximo dele era o rei da Espanha. O rei da Espanha uniu as coroas de Portugal e da Espanha, e ainda que o relacionamento dos portugueses com os holandeses fosse diplomático, o relacionamento dos espanhóis com os holandeses não era nada bom. E eles foram expulsos do Nordeste brasileiro. É lógico que houve um apoio da população local, porque muitos também tinham dívidas para com os holandeses. Eles acabaram indo para as Antilhas, Cuba, Haiti, Jamaica, produziram um açúcar melhor, devido à sua experiência anterior, ao clima, ao solo, e mais barato, por quê? Porque as Antilhas, logisticamente, estão mais próximas da Europa, ficava mais barato a Europa comprar o açúcar holandês das Antilhas do que o açúcar português do Nordeste brasileiro. Deste modo, praticamente faliu a indústria açucareira brasileira para o mercado externo. Os portugueses precisaram encontrar então uma nova fonte de renda. É nesse sentido que o ciclo da cana se encerra e se inicia o ciclo do ouro, principalmente com o movimento das entradas e bandeiras, usando o rio Tietê, que é apelidado de o Rio Teimoso, já que ele é um dos poucos rios do mundo que nasce perto do litoral, vai para o interior, deságua no rio Paraná, que esse sim vai para o mar. Este fluxo do rio Tietê, sentido interior, ajudou muito no desbravamento. É bom você saber que os bandeirantes, eles têm essa visão histórica, né, bastante controversa. Durante muito tempo, pela historiografia oficial, eles foram tratados como heróis que fizeram a expansão do Brasil, né? Nomes de estradas, Borba Gato, Raposo Tavares,
E, por outro lado, eles têm um papel bastante questionável eticamente, uma vez que escravizavam indígenas e tinham métodos bastante exploratórios. A sociedade colonial, é bom que você saiba aí 4 características dela. Patriarcal. O homem mais velho mandava, ou seja, o homem mais velho, o senhor de engenho, era quem ditava as regras e tinha uma série de agregados próximos a ele. A sociedade estamental significa que quem nasce rico morre rico, quem nasce pobre morre pobre. Já dizer que ela era escravista é o óbvio, né? Era baseada na mão de obra escravizada africana. Aqui vale muito a pena a gente enfatizar que não estamos mais utilizando o termo escravo. Escravo dá a impressão de que é uma condição natural de um cidadão. E nenhum ser humano deveria ser escravo. Todo ser humano é livre e, por um processo forçado, ele é escravizado. Né? Esse particípio é para mostrar que houve uma intervenção. E a sociedade colonial era aristocrata, ou seja, poucos oligarquias mandavam. Era baseada nas grandes fazendas e nos grandes fazendeiros, nos grandes latifúndios monocultores, as plantations, né? Latifúndio, monocultor, exportador e, no período colonial, escravista. Por falar em ser escravista, o escravismo é bastante cobrado, né? A mão de obra compulsória, obrigatória, cruel, ela era adotada por alguns interesses. O tráfico negreiro, o comércio de humanos era lucrativo. E isso movimentou toda a economia colonial. Então existem muitas questões perguntando por que a escolha da escravização de africanos. Isso você deve procurar alternativas que digam, olha, isso era lucrativo. A igreja, de certo modo, foi conivente, uma vez que com os povos originários, muitas vezes a igreja católica encontrou meios de evangelizá-los, de catequizá-los, de tentá-los converter, ainda que obrigatoriamente, para a religião católica. Já na África, a igreja não estava com tanta perspectiva, com tanta infiltração. Então, trazer os africanos escravizados para a América e numa condição onde eles estivessem mais frágeis em sua organização, seria um jeito de obrigá-los a seguir a religião católica. A igreja considerava que a escravização de negros, ainda que os tirasse a liberdade corporal, traria-lhes a suposta liberdade espiritual. Joia? Lógico que é uma pincelada muito rápida sobre o Brasil colonial, mas se você lembrar dessas coisas, eu acho que você pode ter excelentes dicas aí para a sua prova do dia de humanidades. Vamos lá? Aqui um exemplo de como cai na prova. Antônio Vieira enfrentou a Inquisição Portuguesa de olho no apoio que os judeus portugueses podiam oferecer à causa da restauração, mas a Companhia de Jesus e a Inquisição Portuguesa nunca foram muito amigas. Basta lembrar a estratégia missionária dos jesuítas calcada na adaptação do catolicismo à cultura dos povos missionados, enquanto a Inquisição era obcecada pelo ideal de pureza da fé, sem mistura de nenhum tipo. Ou seja, esse texto, se você ler com cuidado, está falando que os jesuítas que vinham fazer a evangelização dos povos originários aceitavam algum tipo de sincretismo, né? Ainda que fosse como uma estratégia para depois chegar a um cristianismo, a um catolicismo mais puro, e que isso não era visto com bons olhos pela igreja tradicional. No contexto da dominação ibérica, um exemplo do dissenso, da discussão, referido no texto, gira em torno do quê? Criação de polos de fomento do comércio ultramarino, o texto não fala sobre isso. Condenação da utilização de escravos do continente africano, não. A igreja achava um mal necessário. Da ressignificação dos panteões indígenas pela propaganda cristã, parece que é isso. Panteões, assim, os símbolos religiosos indígenas virarem, de alguma maneira, vamos fazer uma dança para Nossa Senhora, vamos fazer com que a coroa de Nossa Senhora lembre o sol, o manto lembre a montanha.
Fundação de núcleos de catequese nas regiões agroprodutoras? Parece que não, parece que isso a igreja gostava. Incorporação de indivíduos nativos pelas forças militares coloniais? Não, é a letra C. Então, você vai tendo um exemplo de como que o Brasil colonial cai nas provas do Enem. Pessoal, acabei de ter uma ideia aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo e você poder assistir em partes, cada um dos 5 temas que a gente tinha falado ali, ó, Brasil colônia, Idade moderna, Idade média, tempo presente, Brasil Estado Novo e populismo, vai virar um vídeo. Então estou encerrando este vídeo agora, o vídeo sobre Brasil colônia. Assista o próximo em seguida. Um grande abraço e até a próxima!